pela cura do medo. Comecemos rezando o Salmo 27, em algumas traduções, Salmo 26. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa eu peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim no dia mau ele me esconderá na sua casa, na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela estrada reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos se levantam. Sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o seu coração e espera no Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse salmo tão belo. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Não. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda de noite, de dia. Ainda que um exército, como rezamos no Salmo, se acampe contra nós, nosso coração não precisa temer. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem ou não estejam conosco, o Senhor nos acolhe. Se estamos no abismo da depressão, do vício, do pecado, aí o Senhor vai para nos alcançar, para nos levantar, para nos redimir. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Se nós nos decidimos em voltar para o Senhor nos acolhe. Não existe dor que o Senhor não possa curar. Se estamos no abismo, ali o Senhor nos encontra. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a proteção da nossa vida. Perante quem nós tremeremos? Não. Nós não temeremos porque a nossa segurança és Tu, Jesus. És Tu, Espírito Santo, és Tu, Pai Criador. A nossa segurança é o Senhor. Não temeremos quando falarem mal de nós. Não temeremos na depressão. Sim, talvez tenhamos que enfrentar a depressão, o desemprego, a separação, a perda de alguém, mas enfrentaremos essa dor
esse sofrimento confiando no Senhor, com os olhos fixos no Senhor, sem titubear, sem olhar para trás. Senhor, nós não aceitamos o medo como nosso conselheiro. Nós não aceitamos que o medo inspire nossos pensamentos. Em Teu nome, Jesus, nós não aceitamos que o medo domine as nossas emoções, porque a especialidade do medo é roubar sonhos, é abafar a fé, é abafar a esperança, é sequestrar os nossos sonhos. Nós escolhemos não temer porque a nossa segurança é o Senhor. Nós escolhemos não temer porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda, Senhor, que as grandes águas irrompam contra nós, ainda que estejamos no meio das chamas, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Nós confiamos. Nós não temeremos as ameaças dos homens. Nós não temeremos aqueles que matam o corpo somente, como o Senhor mesmo disse no Evangelho, mas não podem matar a alma. Nós não temeremos o desemprego, a depressão. Nós não temeremos quando tivermos que recomeçar. Nós não temeremos diante dos vícios que querem roubar a nossa paz, querem nos levar ao desespero, ao suicídio, ao desânimo. Nós não temeremos quando as pessoas nos abandonarem, porque o Senhor está conosco. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É a tua promessa para nós, Senhor. Nós tomamos posse. Nós tomamos posse da tua promessa. O Senhor é a nossa luz e salvação. A quem temeremos? Nós não aceitamos a imposição do medo sobre nós. Nós não aceitamos que o medo abafe a nossa fé, Senhor, em Teu nome. Nós não aceitamos que o medo sequestre os nossos sonhos. Quantos filhos e filhas acorrentados por Satanás através do medo, Senhor. É um dos instrumentos do inimigo para roubar a nossa paz. Mas Jesus, pelo poder do Teu nome, nós suplicamos nessa noite, liberta-nos de todo medo, liberta-nos do espírito de medo, liberta-nos, Jesus, em Teu nome, do medo semeado em nós pela tentação, pelo mal, liberta-nos, Jesus, do medo da morte, do medo da solidão, liberta-nos, Jesus, do medo da pobreza, do medo do escuro, do medo de fantasmas. Liberta-nos, Jesus, do medo dos mortos, do medo de pessoas, do medo de roubos, do medo do futuro. Liberta-nos, Jesus, do medo de sermos abandonados e traídos. Liberta-nos. Liberta-nos do medo do Senhor. Quantas pessoas com medo de Deus, do medo do inimigo. O medo não é inspiração Tua, Senhor. O medo não é enviado por Ti. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Liberta-nos, Jesus, do medo que já se enraizou na nossa mente. Quantas pessoas neuróticas por causa do medo, extremamente preocupadas, apegadas a picuinhas, a bobeiras. Liberta-nos do medo, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Tapa as brechas na nossa mente. Tapa as brechas, Senhor, no nosso coração. Tapa as brechas no nosso cérebro, nos nossos pensamentos. Que o medo não impere mais sobre nós. Que o medo não reine, Senhor, no nosso cérebro, no nosso pensar. Que o medo não reine mais na nossa vida. Liberta-nos, Jesus, do medo do inimigo, do medo do mal, do medo das obras das trevas. O inimigo é o Deus do medo, mas o Senhor é o Deus da esperança, da fortaleza, da alegria. Nós não aceitamos o reinado do medo na nossa vida. Nós renunciamos agora, Jesus, em Teu nome, a todo medo. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a todo desespero. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, a toda angústia. Nós renunciamos, Jesus, agora em Teu nome, ao medo que nos acorrenta. Senhor, quantos filhos e filhas acorrentados pelo medo. Liberta-nos, Jesus. Sim, Senhor,
Quando eu rezava agora, o próprio Espírito Santo trazia à minha mente a imagem de pessoas com correntes. Me vinha essa imagem. Nos pulsos, nos tornozelos, suas presas pelo medo. O Senhor agora está libertando você dessa corrente do medo que te prendia, a bobeiras que não te deixava avançar. O Senhor agora liberta pessoas que tinham medo de lugares fechados, pavor, esse medo que gerou uma fobia. O Senhor está libertando você. Você que tinha um medo profundo da solidão, o Senhor te liberta agora. E você que tem que enfrentar nesse tempo na sua vida um grande desafio. Um desafio dentro de você, talvez lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra uma doença, você no tratamento, você com Covid, você com outra doença. Você com desafio externo, é o desemprego, é a empresa quase falindo, são as contas, problemas no casamento, problemas com os filhos distantes, nas drogas, problemas que você tem que administrar, familiares. A imagem que me vinha, a lembrança que me vinha, era de Davi e Golias. Davi pequeno, um jovenzinho, frágil, desacreditado. Golias, um grande guerreiro desde a sua juventude. Um grande guerreiro. Mas, veja bem, Davi, por mais que fosse pequeno, frágil, limitado, com grandes desafios diante de si, ele tinha a unção de Deus, ele tinha o favor de Deus, ele tinha a presença de Deus com ele. E com apenas 5 pedrinhas, com pedras, ele venceu o maior de todos os guerreiros que era conhecido naquela época, que era o gigante Golias. Talvez você hoje se sinta pequeno, filho, filha, mas não tenha medo. O Senhor está ungindo você agora. O Espírito Santo de Deus está ungindo você agora, com a mesma unção de Davi. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não tenha medo. Com Cristo você vai vencer. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do Golias, externo, interno, verdadeiro, imaginário, a unção do Todo-Poderoso está sobre você. E você vai vencer. Você vai vencer no nome de Cristo. Não tenha medo. Tenha fé. O Senhor é o teu guarda. Obrigado, Senhor, pela essa certeza. Obrigado por essa citação de Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: na qual o Senhor nos dá uma ordem. Eu vos ordeno, seja forte e corajoso, não te apavores, nem desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares, que você andar. É uma ordem de Deus. Não te apavores, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Obrigado, Senhor, por essa unção que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela unção de Davi. Nós dizemos não ao medo. Dizemos sim à fé. Dizemos não ao medo. Dizemos sim ao teu amor. Mesmo tendo que enfrentar esse Golias do câncer. O Golias do recomeço depois da separação. O Golias da viuvez, da doença do ente querido. O Golias desse vício no qual a pessoa recaiu de novo na droga, na bebida, no pecado. Não tenha medo, não teremos medo, porque o Senhor está conosco e mesmo quando nós caímos, o Senhor é a nossa luz, nós confiamos em Ti. Por isso eu peço, Senhor, encha-nos agora com o Teu Espírito, encha-nos agora, Espírito Santo de Deus, enche-nos agora com a Tua unção, Espírito Santo, enche-nos agora com o Teu poder.
Enche, Espírito de Deus, a nossa mente. Enche, Espírito de Deus, o nosso coração. Faz a fé ser forte dentro de nós. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Aumenta a nossa esperança. Liberta a nossa mente dos pensamentos de pavor, de medo, de desespero. Liberta o nosso coração do medo que gera taquicardia, que está ligado também à ansiedade. Liberta-nos desse medo do futuro. Liberta-nos do medo do passado, do medo das pessoas descobrirem nossos erros e nos destruírem. Liberta-nos, Espírito Santo, sobretudo do maior medo do ser humano, que é de não ser amado, porque Deus nos ama e vai nos amar para sempre. Vem, Espírito Santo, encha o nosso coração, encha cada etapa da nossa história. Não deixa espaço para o medo dentro de nós. Não deixa espaço para o medo, porque nós escolhemos ter fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê. Então, Espírito Santo, nós acreditamos, escolhemos acreditar naquilo que a gente não vê. Nós escolhemos acreditar em Deus. Nós escolhemos acreditar na obra perfeita que Deus está preparando para nós. Nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos acreditar em Deus, mesmo sem enxergar um desfecho positivo, razoável, satisfatório para a nossa situação. Nós escolhemos confiar em Deus. Nós escolhemos nos abandonar em Deus, mesmo quando nós não estamos enxergando. Ao contrário, Senhor. Ao contrário, Espírito Santo, às vezes nós só enxergamos o Golias, o gigante, o impossível diante de nós, o que nos limita, mas nós escolhemos crer mesmo sem ver, Senhor. Porque no barco da nossa vida, ainda que nós estejamos em águas agitadas, o barco da nossa vida está nas Tuas mãos, o mastro está nas Tuas mãos. Tu és o capitão, Tu és o Senhor que nos conduz. Nós não tememos o mar agitado, nós não tememos a tempestade. Jesus, Tu és a nossa segurança. Repita depois de mim: Jesus, Tu és a minha segurança. Repita ainda depois do Padre, vá repetindo depois do Padre: Jesus, Tu és a minha fortaleza. Jesus, Tu és a minha torre forte. Eu não temerei. Eu escolho acreditar em Deus. Eu digo não ao medo. Repita depois do Padre. Eu digo sim à fé. Eu creio na obra perfeita de Deus. Eu creio nos planos de amor de Deus para mim. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está no controle. E eu escolho confiar. Eu não temerei. Ainda que eu esteja vendo os inúmeros gigantes, ainda que o desfecho não seja positivo, mesmo diante dos medos, angústias, eu escolho confiar. Eu escolho me abandonar. Eu escolho Deus e Ele me basta. Cura agora, Senhor, no nosso coração as feridas do medo. Cura agora no nosso coração as raízes que nos levaram aos sentimentos profundos de medo. O medo que saiu do controle, Senhor, que se tornou transtorno, que se tornou fobia. Cura agora, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Jesus, cura em nós profundamente o medo que se tornou fobia, que dominou a nossa maneira de pensar. Sobretudo, Senhor, as pessoas que têm esse medo de não serem amadas, de serem rejeitadas, de não serem vistas, de não serem lembradas. Cura esse coração, cura o nosso coração.
e aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós cremos e confiamos. Nós confiamos e cremos. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não temeremos os ataques do inimigo. Não temeremos os problemas financeiros. Não temeremos diante dos problemas no casamento, diante da solidão, da solteirice. Não temeremos quando formos incompreendidos, porque o Senhor sempre nos acolhe. O Senhor sempre nos ama. O Senhor sempre acredita em nós, independente de quem tenha nos rejeitado. Tu és o nosso guarda. O Senhor nos guarda na partida e na chegada. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso guarda. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração. Obrigado porque o Senhor nos guarda na partida, na chegada. O Senhor nos guarda em toda e qualquer situação. Em Ti nós estamos seguras, nos Teus braços de Pai. Nós não precisamos temer, não devemos temer. Tu és o nosso Senhor, nosso Deus. O Senhor é o nosso guarda. Nós confiamos, nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos não temer os inimigos carnais, corporais e espirituais. Nós escolhemos confiar em Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Levanta-nos, liberta-nos do medo. Encha-nos agora com o Teu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, sobre vossa mente e vosso coração, vos libertando do medo, vos fortalecendo na fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu te peço, não saia daqui do canal, desse vídeo, sem se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo. E deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não saia sem deixar, nem que seja uma linha, 3 palavras. Por quem, por que situação você quer rezar, que o Padre vai rezar por você. E compartilhe o link desse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas que precisam.
com certeza vai ser uma bênção para muita gente. Não se esqueça, Ele te guarda, Ele cuida de você. Amém. Uma salva de palmas ao Espírito Santo! Ele está aqui, Santa Bárbara, Ele está aqui. Vem, Consolador, vem. Levanta os seus braços, canta com o Pai. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti, tem sede. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, cante. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, Consolador. Levanta os braços e peça. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, ressuscita-me, clama. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante do teu poder. Diante do teu poder. Com vocês, Padre Edilberto Carvalho da Canção Nova. Grande irmão de comunidade, peçamos o Espírito Santo. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Clame isso, anseio por tua água de vida. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, levanta os braços, peça. Peça, deseja, deseja, deseja. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com teu fogo vem me incendiar. Vem, Espírito Santo, sobre nós que estamos como ossos secos. Vem, nos tira do sepulcro, nos batiza, nos enche com a tua unção, Espírito Santo. Os teus dons, os teus carismas, o teu poder, Espírito. Nós queremos, nós precisamos. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama, o teu fogo me incendeia, o teu fogo me consome, o teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura.
seus braços agora e solta a sua voz no Espírito. Solta a sua voz em línguas, filho. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Sim, você que nunca rezou assim, não tenha medo. O Padre Jonas sempre nos disse na Canção Nova: não tenham vergonha, não tenham medo dos dons do Espírito Santo. Levanta os seus braços, solta a sua voz em línguas. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo canta em nós. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo canta em nós. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Nos encha com a tua unção, Espírito Santo. Manifesta a tua glória nesse lugar. Derrama o teu poder, Espírito Santo. Que pessoas nasçam de novo aqui nessa noite. Que pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus aqui, Espírito Santo, nesse momento. Que pessoas sejam libertas do vício das drogas, como eu fui há tantos anos atrás. Que pessoas aqui que estão aqui porque caíram de paraquedas, porque a esposa chamou, porque a namorada chamou, porque o amigo chamou, que estão longe de ti, faz nascer de novo para a vida em Deus, Espírito Santo. Batiza, cura, liberta. Faz um exército surgir dos ossos secos, Espírito Santo. Nos liberta. O teu fogo. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me consome. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura. Cante isso. Uma vez mais, O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama. O teu fogo canta, me incendeia, força. O teu fogo me consome, me consome. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura. Espírito Santo, e ressuscita-me, ressuscita-me, e com o teu fogo vem me incendiar, incendeia, e me faz profeta. Eu quero, como o Padre Jonas, eu quero ser profeta. Você quer? E todo joelho, todo no céu, na terra e nos infernos, diante o teu poder, diante o teu poder, uma salva de palmas ao Espírito Santo. Vem, Consolador, sempre, todos os dias nós precisamos do batismo no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Padre. Grande amigo de Aracaju, pra cá só pra cantar. Deus lhe pague, meu irmão. Deus lhe pague. Obrigado. Uma alegria, uma honra, meu irmão, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao Padre Gilberto Carvalho. Deus abençoe você. Hoje é o 9º dia, 9º episódio, gente, da nossa Bíblia em um ano aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Que bom ter você aqui. Vem fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Tem muita coisa, muita playlist, muita coisa legal para você aqui. Veja bem, hoje nós vamos ler capítulo 18 e 19 de Gênesis, continuando com a história de Abraão. Também Sodoma e Gomorra, né? A destruição de Sodoma e Gomorra é muito interessante.
a gente entender isso. Você sabia, eu fico admirado. Tem gente que acha que o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, essas coisas, tem católicos que acham que isso é mitologia grega. Você acredita? Esses dias me perguntaram. Eu falei, não, você está brincando. Isso é Bíblia Sagrada, gente. Nós temos que saber. São as histórias da Bíblia, né? Então, Gênesis 18, 19 e Jó 7, 8, provavelmente vou deixar como tarefinha para você ler depois. O livro de Jó, que é muito lindo, muito profundo também, né? Que fala do sofrimento do justo, quem sofre sem nenhum porquê, né? Às vezes nos choca ver que pessoas boas estão sofrendo. O livro de Jó, que é escrito numa forma de uma novela, né? De um estilo literário bem próprio, é bem interessante também. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes sem entrar na casa do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés, e descansareis debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, para que restaureis as forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda, onde estava Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha, mais fina, e assam os bolos de forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro, de boa qualidade, e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida foi buscar a coalhada, leite e o bezerro assado, e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, junto deles, debaixo da árvore. E lhes perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. Um deles disse: Com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, estando por detrás, na entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e já não acontecia a Sara o modo das mulheres. Por isso Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: Idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho? O Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Existe algo difícil demais para Deus? Quando eu voltar por este tempo, Sara terá um filho. Sara negou e disse: Não ri, pois ela tinha medo. Mas ele insistiu: Não, tu riste. Os homens levantaram-se e dirigiram-se seu olhar para Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. O Senhor disse: Acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e por meio dele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Então o Senhor cumprirá a respeito de Abraão o que lhe prometeu. E disse mais o Senhor: O clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se o que fazem corresponde ao clamor que me chegou, ou não. Eu vou saber. Então os homens, virando-se, foram a Sodoma. Abraão permaneceu parado diante do Senhor. Aproximou-se e disse-lhe: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, acaso os exterminarás? Não pouparás o lugar por causa de 50 justos que há nele? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, tratando justo e ímpio de igual modo. Longe de ti. O juiz de toda a terra
não fariam juízo justo? O Senhor respondeu: se eu encontrar na cidade de Sodoma 50 justos, pouparei o lugar inteiro por causa deles. Abraão prosseguiu: eu me atrevo a falar, meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se faltarem 5 para os 50, destruirás a cidade inteira por faltarem esses 5? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se lá se acharem apenas 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o farei. Abraão disse: não se irrite o meu senhor se ainda falo. Se lá se acharem apenas 30? Ele respondeu: também não o farei, se encontrar somente 30. Abraão continuou: já que tomei a liberdade de falar a meu senhor, e se lá se acharem apenas 20? Ele respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim Abraão disse: que meu senhor não se irrite se falar mais uma vez, e se lá se acharem apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Então, tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor foi embora, e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado à porta da cidade. Estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ele se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra e disse: meus senhores, por favor, chegai à casa do vosso servo, pernoitai aqui, lavai os pés e amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Eles responderam: nós podemos passar a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele preparou-lhes um jantar e mandou assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Ainda não se tinham deitado quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa, moços e velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que entraram aqui em tua casa esta noite? Traze-os aqui até nós, para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais maldade. Tenho 2 filhas que não conheceram homem ainda. Vou trazê-las até vós. Fazei com elas o que quiserdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram abrigar-se sobre o meu teto. Eles lhes disseram: sai da frente, este aqui veio como migrante e pretende ser juiz. Vamos te fazer coisa pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló em pessoa e já estavam para arrombar a porta. Os hóspedes, porém, estenderam o braço, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam fora, do menor ao maior, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Os hóspedes disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, filhos ou filhas, todos os que tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Vamos destruir esse lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu então para falar com os genros que iriam se casar com suas filhas, e lhes disse: levantai-vos e saí com suas filhas, levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Os seus genros, porém, achavam que fosse gracejo. Ao romper do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que aqui tens, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse e o Senhor o queria poupar, os homens tomaram-no pela mão, ele e a mulher e as 2 filhas. Fizeram-no sair e os deixaram seguros fora da cidade. Depois que os fizeram sair, disseram: escapa, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma da redondeza. Foge para a montanha, se não quiseres perecer. Ló respondeu-lhe: não, meu senhor, por favor, teu servo encontrou graça aos teus olhos, e me demonstraste grande benevolência.
conservando minha vida, mas não vou conseguir pôr-me a salvo na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Aqui perto há uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina. Permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina, e assim ficarei com vida. E ele lhe disse: Pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer até chegares ali. Por isso foi dada àquela cidade o nome de Segor. O sol estava saindo quando Ló chegou em Segor. O Senhor então fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindos do Senhor desde o céu. Arrasou aquelas cidades e todo o distrito, com os habitantes das cidades, e até a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. De manhã, Abraão levantou-se e foi ao lugar onde antes estivera na presença do Senhor. Dirigindo o olhar para Sodoma e Gomorra, e toda a superfície para Sodoma e Gomorra, viu subir da terra uma fumaceira como a fumaça de uma grande fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da redondeza, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição, que arrasou as cidades que Ló havia morado, onde Ló havia morado. Depois, Ló subiu de Segor e foi morar na montanha. Ele e suas filhas, pois tinha medo de ficar em Segor. Com suas 2 filhas foi morar numa gruta. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já é velho, e nessa terra não há homem para unir-se conosco, como se faz por toda parte. Vamos fazer nosso pai tomar vinho? Vamos deitar-nos com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Fizeram então seu pai tomar vinho. Naquela noite a mais velha foi deitar-se com seu pai, e ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazê-lo tomar vinho também esta noite, e tu vai deitar-te com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Também naquela noite fizeram o pai tomar vinho, e a mais nova foi deitar-se com ele. E ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Também a mais nova deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Isto é, filho do meu povo. Este é o pai dos amonitas de hoje. Veja bem, filho, filha, muita coisa, né, a ser coberta aqui, nesses 2 capítulos. Claro, gente, o Antigo Testamento tem coisas que são difíceis ali de entender, né? Mas é palavra de Deus. A gente tem que entender que está dentro de um tempo diferente, um contexto diferente. Mais de 3 mil anos, quase 4 mil anos atrás. Contexto tribal, né? Você vê, existia no Antigo Testamento, no Oriente Antigo, até hoje é forte isso no Oriente, uma lei muito grande de acolher, né, os imigrantes, acolher na sua casa quem estava passando. Porque eles acreditavam que você muitas vezes poderia estar acolhendo o próprio Deus com a sua generosidade, sendo o anfitrião de um estrangeiro. E Abraão acolheu esses 3 homens que, na verdade, eram o sinônimo ali da Trindade, né? Às vezes aqui, a Bíblia chama também de anjo do Senhor, porque no Novo Testamento, muitas vezes, Deus e anjo do Senhor são a mesma pessoa, né? O Senhor ali presente. Deus acolheu esses 3 homens, Abraão acolheu esses 3 homens, que eram a imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e um desses homens disse: Sara vai ficar grávida. E Abraão não acreditou, porque Deus é especialista em impossível, né? Sara riu, mas Deus cumpre o que promete. E depois, Abraão entendeu que Deus iria lá a Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades e começou a interceder, né? Se tiver 50 justos, o Senhor destruiria? Não. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 10, não destruiria. Só que, infelizmente, Deus não achou nenhum justo lá, porque senão ele teria sido fiel à palavra que ele disse a Abraão, né? E por amor a Abraão, ele salvou Ló, que é sobrinho de Abraão, tirou Ló de lá antes de destruir. Gente, mas a maldade daquele povo era tão grande. Veja bem, você sabe que na Bíblia o verbo conhecer quer dizer ter intimidade sexual, né? Ló chegou, trouxe os anjos para a casa dele e os homens bateram lá no meio da noite gritando: traz os homens que entraram aí para a gente ter relações sexuais com ele, com os anjos.
E eles queriam espancar Ló e entrar na casa de Ló à força. E Ló, tão desesperado, falou, não, vocês pegam a minha filha. Porque Ló, nesse momento, claro, não é um exemplo isso, mas, gente, o Antigo Testamento é outro planeta. Porque Ló sabia que se um estrangeiro na casa dele fosse violentado na cidade dele, a maldição que viria sobre ele e sobre a família seria eterna. Claro que isso não justifica dar a própria filha, né, para o outro abusar ao invés do estrangeiro. Mas também Ló percebeu que Deus estava ali. Era Deus. Então Ló falou, esses caras estão doidos? Imagina, eu vou entregar Deus para ele ser usurpado por essas pessoas. Então Ló, no desespero, falou, não, eu dou a vocês a minha filha. Não está certo, né, gente? Que coisa horrível. Também pelo seu medo, o seu pecado ali, né? Mas os anjos cegaram aqueles homens. E ali você vê, gente, você vê o nível de maldade, o nível de depravação, o nível de impureza. Eu já disse esses dias atrás e repito. O pecado, a maldade, a impureza, a depravação atraem a ira de Deus. Deus é justo, Ele é bom, mas Ele é justo. Não estou julgando você, mas talvez você que viva na depravação, na impureza, no adultério, busque ajuda. Lute para vencer isso. Não está certo, não chame o errado de certo. Se você está vivendo uma vida afetiva, sexual, relacional diferente a que Deus pediu e mostrou que tem que ser, lute, não aceite o errado como certo. Sabe? Então, os anjos estavam ali e por atenção a Abraão eles tiraram Ló dali, mas Ló não queria sair. Os genros de Ló morreram ali porque não quiseram sair, acharam que era brincadeira, né? As pessoas não ouvem a voz do profeta. Tem que ouvir a voz dos profetas, né? E tem muitas perguntas que se levantam, né? Aqui, nesse texto, né? Você sabe que o texto termina dizendo que as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, né? Você sabe que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela é um livro muito honesto, mostra todos os dramas humanos. Que você vê história de assassinato, história de reencontro, história de pecado, história de salvação. É um livro que é um espelho da alma humana, né? E a Bíblia, por mais que a Bíblia não falou aqui que isso que elas fizeram está errado, não está escrito, mas a Bíblia mostra a gravidade desse ato, desse incesto, né? Mostrando as consequências, por exemplo. Uma se tornou o pai dos moabitas, a mãe dos moabitas, né? E outra mãe dos amonitas, que são povos que foram inimigos de Israel por toda a eternidade, que mataram muitos judeus, que lutaram contra o povo de Deus, que se tornaram pagãos, adoraram ídolos. Então as consequências de um pecado gravíssimo como esse, sabe? A gente tem que... Por que a Bíblia diz que a gente tem que buscar o autodomínio, o equilíbrio também afetivo, sexual? Porque se a gente não busca, a pessoa perde a noção, vive igual um animal. Abusa dos próprios familiares, abusa de pessoas que não tem nada a ver. É o pecado, gente. O mundo de hoje precisa viver a pureza, precisa viver o autodomínio, precisa viver o equilíbrio. Não é só o prazer que vale, faz a vida valer a pena. Mas se a gente não refreia, se a gente não educa, se a gente não ensina os nossos jovens, as nossas crianças, a consequência vai ser isso aqui. Mas hora menos hora a destruição, né? Enfim, a gente está conhecendo a história da salvação, conhecendo mais um livro bíblico, né? E a tarefinha de hoje é você ler o livro de Jó, capítulo 7 e 8. Jó 7 e 8. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Por favor, comenta aqui agora, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu, o que ficou mais forte para você, o que mexeu com você do que foi falado aqui, da leitura, da reflexão. Tá? E nós estamos conhecendo a Bíblia, gente, como um todo. Tem coisas chocantes no Antigo Testamento, tem coisas profundas, tem coisas que revelam, né, o pensamento da época, o contexto no qual a civilização estava, né, uma sociedade tribal, violenta, é outro mundo. Mas a gente tem que entender, porque é a palavra de Deus, tem o contexto humano, mas tem a revelação de Deus ali também. Escreva aqui o que você entendeu, o que tocou você e até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.